Quero convidar você para nós já ir conversando aqui na palavra dessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Quero ler esse capítulo aqui com você. E vamos compartilhar essa história, uma história muito interessante para nós conversarmos. O título da minha mensagem nessa noite é Andando Fora do Propósito de Deus. Você que gosta de anotar, né, gosta de marcar, eu quero falar um pouco com você sobre andando fora do propósito de Deus. Jonas capítulo 1, caso você tiver sem Bíblia, você vai poder fazer a leitura aqui. Vou estar lendo na NAA, tá? Se você não está encontrando Jonas aí na Bíblia, ele certo pulou no mar aí e o peixe engoliu. Mas, né? Cadê Jonas? Jonas está aí na Bíblia, irmão. Pode procurar que ele está aí. Amém? Vou lendo aqui, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado, e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Então, como eu falei, o título dessa mensagem é Andando Fora do Propósito de Deus. Amém? Quando a gente vê essa história, é uma história muito conhecida na Bíblia, né? Quem aqui já não ouviu a história do Jonas e o grande peixe? Tem umas revistas que botam lá Jonas e a baleia, né? Mas não é baleia, a Bíblia não fala que é baleia, a Bíblia fala que é um grande peixe, né? Por mais que a baleia seja um grande peixe, ela não tem a capacidade de engolir um ser humano, né? Então, assim, é um peixe.
E aí essa história, quando a gente é criança, a gente escuta bastante ela, tem livrinhos, né, tem historinhas, a gente vai aprendendo. E essa é uma história que fala sobre alcançar. Essa é uma história que tem tudo a ver com o nosso tema, sobre alcançar vidas. Alcançar vidas que estão vivendo no pecado, alcançar vidas que estão vivendo na maldade, e pregar a palavra de Deus, ou o evangelho, a toda criatura. Aí a gente vê que Jonas, ele era um profeta do Senhor, ele recebeu uma missão de ir até a grande cidade de Nínive, e fazer o quê? Pregar contra ela. Pregar contra ela. Mas Jonas, a palavra do Senhor veio até ele de uma forma muito clara. E tudo que o profeta precisava fazer era obedecer a palavra do Senhor. Tudo que ele precisava fazer era isso. E aí a gente vê que, né, Jonas, ele decidiu ir para outro lugar, na direção oposta, na direção contrária. Se você vai ver no mapa, por exemplo, onde é que ficava Nínive, para onde Jonas estava indo, ele estava indo numa direção contrária. Não tinha nada a ver. Então Jonas, ele entrou em um barco que ia para Tarsis, e na tentativa de fugir da presença do Senhor. E aí a gente leu aqui que a viagem, ela começou tranquila, até que o Senhor lançou um forte vento e uma violenta tempestade, que se iniciou, e todos ficaram com muito medo, e cada um clamava ao seu Deus. Então começou ali e toda essa situação foi causada por causa da desobediência de um homem. Toda essa situação que nós lemos agora, ela foi causada por causa da desobediência de uma pessoa. E aí a gente pode ver aqui, a partir disso, nessa história que eu quero conversar com vocês, sobre características de pessoas que andam fora do propósito de Deus. Eu quero falar sobre características de pessoas, de homens e mulheres, que estão andando fora do propósito de Deus. É interessante, né, que a primeira característica, eu coloquei aqui, se você abra lá o versículo 3 e o 5 do capítulo 1 de Jonas, bota na versão Almeida Revista Atualizada, ARA, por gentileza, para nós ler os versículos do 1 até o 3, perdão. Capítulo 1, do versículo 1 até o 3. Começa dizendo aqui: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, continua, dispõe-te, diga assim, dispõe-te. Um pouquinho mais, né? Disposição tem que ser melhor, né? Dispõe-te. E é isso que Deus falou. Para quê? Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Aí o versículo 3. Jonas se dispôs. Mas para quê? Mas para fugir da presença do Senhor. Deus pediu, eu quero que você se disponha. Jonas se dispôs. Mas para quê? Para fugir. Então a primeira característica é uma disposição, mas para desobediência. Uma pessoa, uma característica de alguém que anda fora do propósito de Deus, é uma pessoa que tem disposição para desobediência. Disposição para desobedecer. Esse fugir da presença do Senhor é a mesma coisa que desobedecer. É a mesma coisa que desobedecer. Por que ele estava fugindo? Porque ele não queria obedecer a palavra que ele recebeu. E aí Jonas, eu não sei qual que é a tua realidade, Jonas recebeu uma palavra, a palavra que ele recebeu era para ele ir para Nínive, mas ele não foi. Mas nós também recebemos palavras, às vezes a palavra do Senhor também veio para você. A palavra, mas eu não sei qual palavra que veio para você. Às vezes a palavra que veio para você você tem que perdoar. A palavra talvez que veio para você você tem que restaurar o teu relacionamento com a tua esposa, restaurar o teu relacionamento com o teu marido. Eu não sei qual palavra do Senhor que veio para você. Jonas recebeu uma palavra, veio a ele a palavra. E qual que é a palavra que veio para você? Qual é a palavra que tem vindo para você e que você não tem obedecido? Será que nós temos aqui Jonas no nosso meio, pessoas que estão desobedecendo a ordem que receberam? Qual é a palavra que você recebeu? Veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu te pergunto, qual é a palavra que você recebeu? E cada um aqui sabe a palavra que recebeu. Cada um aqui sabe a palavra que veio.
Jonas recebeu uma mensagem e ele não obedeceu. Jonas era... Nós não estamos aqui para falar de Jonas, estamos aqui para falar de nós. Jonas é apenas um meio pelo qual nós queremos falar de nós mesmos. O Jonas foi isso. Não, o Jonas já teve a sua história contada. Agora a história que tem que ser contada é a nossa. Jonas já teve a sua história contada, e agora é a nossa história que tem que ser contada. Então coloca ali no nome de Jonas, coloca o teu nome. O Cristiano, o teu, coloca o teu. Qual é a palavra que você recebeu? Veja que houve uma disposição de Jonas, mas para fugir. Às vezes, irmãos, quando eu fico pensando, Jonas, ele preparou tudo. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele desceu para Jope, pagou sua passagem, entrou no navio e foi. Ele planejou essa desobediência. Ele planejou essa desobediência. E você vê que uma pessoa, ele entrou num navio que ninguém perguntou para Jonas. Eles perguntaram mais tarde, quando a coisa já estava um caos. Mas na entrada ninguém perguntou: o que você está fazendo aqui? Depois, quando estavam tendo desperdício e perda, aí se preocuparam em perguntar: ei, de onde é que tu veio? Quem que é tu? Muitas vezes pessoas têm entrado, irmãos, a gente não tem perguntado para as pessoas: sabe, por que você está aqui? Sabe por quê? Porque o lugar onde as pessoas mais gostam de se esconder de Deus é dentro da igreja. A pessoa fica sentada ali no banco, culto após culto, parece que está tudo bem, irmão. Parece que está tudo certo. Às vezes as pessoas vêm de outras igrejas congregar aqui também, e é bênção. Só que a gente tem que atentar para algo. Será que você está vindo para cá porque você está fugindo? Você está fugindo? Quando eu estava meditando nisso, Deus deixou muito claro para mim falar isso especificamente. Porque, irmão, muitas pessoas vão de igreja em igreja apenas fugindo. Quando chega a hora do confronto, ela larga aqui e vai para outra. Não, o pastor foi muito duro comigo, a pastora foi muito duro. Sabe, mas não tem a ver com ser duro, tem a ver com uma pessoa que está fugindo de algo que Deus está fazendo na vida dela. Ela só está fugindo, só está empurrando com a barriga. E não está resolvendo o verdadeiro problema. Irmão, a gente é bênção receber as pessoas aqui. Mas sabe, tem uma maneira certa de fazer isso. Saindo na bênção do seu pastor. Saindo na bênção da sua pastora. Da onde você saiu. Hoje em dia as pessoas muitas vezes elas saem de igreja em igreja. E vão para tantos lugares para ficar falando mal do lugar de onde elas saíram. Para ficar falando mal, aquela igreja era isso, aquela igreja era aquilo. Aquela igreja, aquele pastor era assim. E só ficar fermentando no nosso meio. Para ficar falando mal de outras pessoas. E isso, irmão, não é aceitável no meio do povo de Deus. Então, nós temos sim que congregar. Não estou dizendo que você tem que ir embora, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós temos que fazer a coisa certa do jeito certo. Sair debaixo de bênção. Sair debaixo de bênção. Com carta de recomendação. Uma ligação de pastor para pastor: esse irmão que eu estou te enviando aí, olha, ele me abençoou muito aqui, ele está querendo ir aí, eu estou abençoando ele. Mas hoje a igreja não quer mais se comportar dessa forma. Os irmãos não querem mais se comportar dessa maneira. E aí eles pagam a sua passagem, e porque pagaram a sua passagem, eles acham que tem direito de entrar. Não é verdade? Eu paguei, eu posso estar aí desse navio, eu paguei com meu dinheiro. Eu fiz membresia, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Pagou a passagem. Mas isso não significa, irmão, você vê que por causa de um homem que estava andando em rebeldia, em desobediência a Deus, trouxe prejuízo para toda uma embarcação que não tinha nada a ver com aquilo. Não tinha nada a ver com aquilo. Esse é um alerta para nós nesses dias, irmãos. É um alerta de Deus para que nós possamos, sabe, eu não sei como é que foi a tua história, se você veio de outra igreja, como é que foi isso, eu não sei, eu só quero fazer esse adendo. Mas vamos consertar essas coisas. Vamos consertar essas coisas. Nós somos o corpo de Cristo e precisamos aprender a consertar. Jonas, ele começou a trazer prejuízo por causa da presença dele naquele navio.
houve prejuízo para toda uma embarcação, para pessoas que estavam ali. Eu falo isso, irmãos, por experiência minha. Eu já fui o Jonas, irmão. Quem conhece a minha história sabe o que eu estou falando. Eu, quando eu morava em Blumenau, irmãos, eu vinha para Luiz Alves, né? Porque eu estava com um problema lá em Blumenau. O pastor conhece a minha história. Eu estou abrindo meu coração para vocês, porque, vocês estão falando para mim, não estou falando de mim. Eu morava em Blumenau, eu vinha para cá. Porque eu tinha coisas que eu precisava consertar lá em Blumenau. E eu estava fugindo. Até que quando a gente começou mais efetivamente a andar em discipulado, Deus começou a me confrontar essas coisas. E eu precisei voltar para corrigir, para consertar, para pedir perdão, para restaurar relacionamento. Eu estou falando de algo que eu fiz. Restaurar relacionamento. Eu não vou lá falar com aquele. Não, é orgulho. É soberba do teu coração. Deus teve que me humilhar. Enquanto eu estava em Blumenau, o pastor conhece, eu tinha negócio, eu tinha mercado, irmão. Começou só a ver prejuízo para mim. Só ver prejuízo, atrás de prejuízo, irmão. Só prejuízo. Irmão, essa é algo que nós temos que atentar para quem quer caminhar no ministério. Não adianta você querer seguir no ministério e não resolver tuas pendências. Não adianta você querer caminhar no ministério e não resolver as tuas pendências. Ficar deixando, não, isso aí, sabe, isso aí já passou. Mas, irmão, você às vezes não foi pedir perdão, não foi buscar consertar o relacionamento, não foi às vezes, fazer nada. Você simplesmente acha assim que Deus está dizendo, precisa restituição. Restituição. Assim como Zaqueu fez. O verdadeiro arrependimento, ele traz restituição. Restituição, irmão. Não adianta, o verdadeiro arrependimento vai produzir restituição. Às vezes você vai precisar voltar lá atrás, sim, para corrigir. Não adianta querer fugir. Não adianta, irmão. Não adianta fugir da presença do Senhor. Não adianta querer fugir da presença do Senhor. Ele vai te encontrar. Em algum momento, Ele vai te encontrar. Não tenta ficar na fuga, irmão. Ele te encontra. Ele é mais rápido que você. Não tenta ficar fugindo. E aqui começa um monte de problema. A primeira característica é a disposição para a desobediência. Jonas foi esse homem. A segunda característica que você vai observar na vida de Jonas é resistência divina. Resistência divina. No versículo 4 que nós lemos: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Deixa eu te perguntar e você me responde: quem foi que lançou no mar uma violenta tempestade? Quem? Deus. Foi isso que o texto disse? Foi Deus. Próprio Deus fez isso. Quando o desobediente começou a querer, eu vou fugir, eu vou dar um sumiço aqui. Deus, a viagem ela começou tranquila. Jonas disse, certo, Deus não vai me achar. Daqui a pouco uma tempestade, mas tempestade violentíssima. O próprio Senhor foi quem estava resistindo Jonas. E olha só, por causa da sua desobediência e rebeldia, uma pessoa que foge do seu chamado começa a enfrentar uma forte oposição do Senhor. Irmão, presta atenção, olha só. Quando você anda no propósito de Deus, você pode até resistir o diabo e ele foge de você. Está lá em Tiago 4,7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de você. Amém? Mas agora, quando é Deus que resiste, o que você vai fazer contra ele? A Bíblia diz que quando você se sujeita a Deus, você pode resistir o diabo e ele foge. Amém?
Mas presta atenção, e quando é Deus que está resistindo você, você vai fazer o quê? No versículo 6 de Tiago 4, versículo antes, ele diz que ele dá cada vez mais graça aos humildes. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Então Jonas estava sendo resistido por Deus. A atitude de Jonas era uma atitude de soberba, de orgulho, pensando que poderia fugir da presença de Deus. Olha só, né? Nada que uma pessoa que anda fora do propósito de Deus faz, vai prosperar. Grava bem essa frase, nada que uma pessoa que anda fora do propósito de Deus vai prosperar. Não prospera. Muitas pessoas elas pensam assim, que quando estão diante de uma tempestade, elas atribuem isso a quem? Ao diabo, né? Olha o diabo se levantando contra a minha vida. E às vezes não é. Às vezes é o próprio Deus que está te resistindo. E daí como é que você faz para discernir isso? Como é que você faz para saber que essa tempestade é Deus ou é o diabo? Vamos ver, por exemplo, na vida de Jesus. Tem uma passagem que conta uma história muito parecida com essa. Marcos capítulo 4, o versículo 35. Se você for rápido, hein? Pode me acompanhar. Marcos 4, 35. Vai dizer assim. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Olha a tempestade aqui de novo. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba que durante essa travessia de Jesus, um temporal também se levantou. Um temporal também aconteceu, junto com os discípulos. E Jesus estava fazendo o que no momento da tempestade? Dormindo no travesseiro. Oh, Jesus. Tirando aquela sonequinha, né, o sono do profeta. Descansando. Os discípulos estavam apavorados. Eles diziam, Senhor, o Senhor não se importa, a gente vai morrer. Estão tudo desesperados. Nessa história, diferente da história de Jonas, mostra que eles estão indo, Jesus e os seus discípulos aqui nesse barco, eles estão indo em direção ao propósito de Deus, amém? Porque eles estão atravessando para outra margem, para libertar um homem gadareno. Eles estão indo para uma outra margem, para expulsar uma legião de demônios de um homem que estava possuído. Eles estão indo em direção ao propósito. Enquanto eles estão indo em direção ao propósito, de repente se levanta uma tempestade. E essa sim, é uma tempestade causada pelo próprio inimigo, irmão. O inimigo tentando impedir Jesus de chegar lá. Mas Jesus estava nem aí. Jesus não estava nem preocupado. Porque quando Jesus está no teu barco, meu querido, esse é o barco que nunca vai afundar. Nunca, jamais. Era um barco que não afunda jamais, é o barco que Jesus está. E aí você tem que fazer uma pergunta. Se você quer discernir se você está passando por que tempestade você está passando, olhe para dentro do barco da tua vida. Jesus está junto com você? Ou você está sozinho nesse barco? Você tem que olhar. Jesus está junto com você nesse barco? Você está indo no propósito? Ou você escolheu ir sozinho, pagou sua passagem e está indo por conta própria? Você está indo para o lugar onde Deus não te mandou. Você que pagou a tua passagem. Não, Jesus me mandou ir para lá, mas eu não vou, eu vou para cá. É só discernir isso, para saber qual a tempestade que você está enfrentando. Isso aí é você e o teu coração. Você vai saber rapidinho responder. Não, esse barco aqui, eu estou com Jesus. Ou, esse barco aqui não. Eu decidi ir sozinho. Eu estou enfrentando isso porque eu sei que eu estou desobedecendo. A terceira característica, lá no versículo 5, é um estado de apatia e de morte espiritual.
Terceira característica que você vai observar na vida de alguém que está andando fora do propósito de Deus, é um estado de apatia e de morte espiritual. Versículo 5, então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? É agarrado no sono? Levante-se, invoque seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O que é uma apatia? A apatia, ela é um termo psicológico utilizado para designar casos em que a pessoa perde o interesse de forma generalizada. Perda de interesse. Ficando indiferente a qualquer tipo de acontecimento em sua vida, seja ele bom ou seja ele ruim. A apatia também pode ser definida como a ausência de sentimentos, de emoção e de entusiasmo. A apatia, irmão, é o quê? É uma pessoa desinteressada, que fica indiferente, que não está nem aí para nada. Você está vendo o que Jonas está vivendo aqui? Está um caos acontecendo lá fora. O que ele está fazendo? Dormindo. Mas como é que uma pessoa consegue dormir, né? Sabendo que barco, imagina o barco balançando loucamente, aquele desespero, gritaria, todo mundo doido, jogando carga para fora, e Jonas nem aí, indiferente, totalmente indiferente ao que estava acontecendo. É assim uma pessoa, quando ela está andando fora do propósito de Deus, ela está apática. Ela está totalmente apática. E a partir do momento, você percebe que, desde o momento que Jonas decidiu desobedecer, tudo na vida de Jonas começou a descer. Presta atenção. Versículo 3, a parte A do versículo. Depois que Deus falou com ele, Jonas, diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E ele fez o quê? Desceu a Jope. Começou a descer aqui. Lá no versículo 5, a parte B. Jonas, porém, havia o quê? Descido ao porão do navio. Desde o momento que Jonas decidiu desobedecer, a vida dele só começou a descer. Desceu para Jope, desceu para o porão, foi só descendo. É assim a vida de muita gente, que quando está desobedecendo a Deus, ele só desce. Desce, queda, queda, queda. Você não vê nenhum versículo dizendo que ele está prosperando, ele está só descendo. E vai descer mais ainda, né? Vai lá para o ventre do peixe, vai lá para as profundezas. Só desce, irmão. Como é que analisa a tua vida hoje? Você está prosperando em Deus ou você só está descendo? É só pensar para você mesmo. Examine-se, pois, os homens a si mesmo. Você vai perceber na vida de alguém que anda em desobediência ao propósito de Deus, é que ela vive nessa apatia, e consequentemente ela morre espiritualmente. É uma pessoa que para de orar, é uma pessoa que não estuda mais a palavra de Deus, é uma pessoa que perde o interesse de evangelizar as pessoas, é uma pessoa que não quer mais participar da comunhão da igreja, é uma pessoa que se afasta dos irmãos, é uma pessoa que não se envolve mais nos GCs, é uma pessoa que não está mais no discipulado, é uma pessoa que não mais participa do ministério da igreja, é uma pessoa que perde o seu fervor espiritual, é uma pessoa que não busca mais o Senhor. Isso é apatia. Você se identifica com alguma delas? Não ora mais, não estuda mais a palavra, não quer mais ter comunhão com a igreja, não quer mais estar no GC, não quer mais nada, sabe? Vem se arrastando para a igreja. Apatia e morte espiritual. Por quê? Por causa talvez de desobediência. Há uma palavra que você recebeu. E toda vez que andamos em desobediência, haverá consequência. Irmão, você não tem que pensar que se eu desobedeci, não vai haver consequência. Irmão, no mundo espiritual sempre há consequências, sempre. O que você semeia, você colhe. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Está semeando desobediência, vai colher os frutos. Não tem como, irmão, fugir disso. É um princípio espiritual, eterno e não muda. Não tenta fugir de Deus, irmão, tem que consertar. Olha só. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: por isso é que se diz,
Desperta, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Olha o que está dizendo, Jonas estava dormindo espiritualmente, precisava ser despertado do sono. Assim também, nós precisamos ser despertados desse sono, e nos levantar dessa condição de apatia, e deixar Cristo iluminar o nosso coração. Deixar Cristo, como diz uma canção, deixa a glória de Deus brilhar. Amém? Até aqui, irmãos, eu falei sobre características de pessoas que estão andando fora do propósito de Deus. Se eu parasse a mensagem aqui, você sairia muito desanimado. Mas eu quero dizer algo para você, Deus é um Deus de recomeço. Diga comigo, Deus é Deus de recomeços. Olha para o teu irmão nos olhos dele, seja um profeta. Diga, Deus é Deus de recomeços. Depois que Jonas foi despertado do sono, os marinheiros eles vão investigar a causa, quem é o culpado do que estava acontecendo com eles. E acabaram descobrindo que o culpado era Jonas. Aí o que acontece? O profeta então ele abre o coração, ele explica o porquê ele estava naquele navio. Para você que deseja voltar a andar no propósito de Deus, até agora eu falei sobre andar fora. Agora eu quero falar para você que quer voltar a andar no propósito. Amém? O que você precisa fazer? Existe um recomeço para você. Amém? Existe um recomeço. E é sobre isso que eu quero falar agora. 3 passos que você precisa acontecer na tua vida para você voltar a andar no propósito de Deus. Bem simples. O primeiro passo, diga comigo, confessar e abandonar a desobediência. Vamos de novo, confessar e abandonar a desobediência. Isso é o que? Arrependimento. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito, quem cobre as suas transgressões, jamais prosperará. O que Jonas estava tentando fazer? Se esconder, fugir, Enquanto ele estava aí cobrindo, tentando esconder, tudo estava dando errado, Até que Jonas confessou, e ele fez isso aqui, mas o que as confessa e abandona, alcança misericórdia. É o que estava acontecendo na vida de Jonas, ele estava fugindo, desobedecendo, tentando ocultar o seu pecado. Deus encontrou ele, e ele teve que confessar. Tudo começa pela confissão, quando você assume a responsabilidade do erro, e não culpa ninguém. Esse é um grande problema nosso às vezes, pastor? Começar a culpar a igreja, é o pastor e a pastora, é o Ivan, é o Du, e começa a botar a culpa em todo mundo, mas ele nunca é o culpado, ele não assume a responsabilidade do erro. Uma vez o pastor Lucas veio ministrar aqui, que eu achei aquela mensagem extraordinária, o evangelho da responsabilidade. Gostei dessa definição. O evangelho traz responsabilidade para nós. Então Jonas, ele precisou admitir o erro. Eu sou o culpado. Lá no versículo 12, ele diz assim, Jonas respondeu, pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, ele está reconhecendo, eu sou o culpado, por minha causa, é que essa tempestade veio sobre vocês. Ele está dizendo, olha a confissão, e ele diz, pegue-me e me lance, ele está dizendo, olha, ele está disposto a abandonar o navio. Então ele está confessando e está dizendo, me lance daqui. Talvez na cabeça de Jonas ele estava pensando assim, eu imagino, olhando para a história, se me lançar no mar, de certo eu vou morrer, Tu acha que Jonas passou na cabeça dele que ia vir um peixe para engolir ele? Irmão, ele estava numa tempestade louca, violenta, e ele olhou para aquele mar e disse, pronto, agora eu vou morrer, porque vão me jogar no mar, Eu fico pensando, o texto não diz, mas eu vou morrer. Mas irmão, toda vez que você decide abandonar o navio da desobediência, Deus vai providenciar um escape para você. Deus sempre providencia um meio para que você volte. Sempre. Quando você confessa e abandona, Deus vai garantir que você não morra. Deus vai garantir que a tua vida espiritual não vai morrer. É você que precisa decidir. Amém? O segundo passo para você voltar ao propósito de Deus
clame a Deus e Ele ouvirá a sua oração. Diga assim, clame a Deus. É clamar a Deus e Ele ouvirá a sua oração. Olha o que Jonas fez aqui no capítulo 2. Aqui de Jonas, né? Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Jonas agora ele está dentro do ventre do peixe. Ele está orando. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu ouviste a minha voz. E a oração continua, você pode ler em casa. Mas Jonas está orando, ele está clamando, ele está dizendo, você me ouviu. Quando você se arrepende, irmão, Deus te ouve. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu pequei, eu fiz tanta coisa errada, Deus não vai me ouvir. Irmão, isso é uma mentira de Satanás. Porque quando você confessa, você abandona, quando você clama, Ele te socorre, Ele te ouve. Quando você está angustiado, Deus te ouve. Quando você está angustiada, nos momentos difíceis da tua vida, você está decidindo, irmão, é algo às vezes, uma decisão que você vai precisar tomar. A palavra que você recebeu, como eu falei, eu não sei que palavra você recebeu, mas às vezes você está angustiado com isso. Puxa, eu preciso lá voltar e consertar. Às vezes você, como é que eu vou fazer isso? Clame ao Senhor. Você precisa orar. Você precisa orar, você precisa clamar. Antes de qualquer atitude, ore, peça ao Senhor primeiro, para que Ele te direcione para os próximos passos. Você precisa orar. Jonas ele está aqui reconhecendo que tudo aquilo que aconteceu na vida dele foi a causa da sua desobediência. E Deus é um Deus misericordioso. Deus é um Deus de misericórdia, amém? E o terceiro e último passo aqui para nós caminhar para o final é a restauração do chamado. O terceiro passo é o quê? A restauração do chamado. Aqui no capítulo 3 de Jonas, o versículo 1 até o 4. Olha só, a Bíblia diz que, antes de eu ler, a Bíblia está dizendo que Jonas está dentro do ventre do peixe, né? Ele passou 3 dias e 3 noites lá. Um submarino, um submarino celestial levando ele de volta, né? O submarino, é o primeiro submarino que a gente tem, talvez, registro. Imagina a escuridão que não estava, imagina a profundeza do oceano, aquela escuridão, aquele breu. Jonas não está enxergando nada. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe, ele vomitou Jonas, né? Jonas era um profeta indigesto, né? Não estava numa alimentação saudável o peixe, né? O peixe não estava vivendo uma alimentação saudável e vomitou Jonas. Ele caiu aonde? Exatamente aonde ele precisava estar. Ali no capítulo 3, no versículo 1, diz, a palavra do Senhor veio ao Jonas pela segunda vez. Deus falou a primeira, ele não escutou, mas agora Deus veio e falou de novo, dizendo, levanta-te, a mesma coisa, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, a cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha a mensagem que ele está pregando. Uma mensagem de juízo. A mensagem que Jonas está pregando é uma mensagem de juízo. Olha, daqui 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Ele está pregando, né? Andando pela cidade. Mas o legal é que Deus restaurou. Deus é um Deus de recomeço. A palavra do Senhor veio de novo para Jonas. E a mesma palavra que ele recebeu lá no início, Deus falou com ele de novo, vai. Mas agora Jonas obedeceu. E tudo que você precisa fazer, irmão, agora, é obedecer. Deus está falando de novo para você, então obedeça. Então Deus restaurou o chamado do profeta. O interessante é que enquanto Jonas ele pregava, na cabeça dele ele achava assim, Deus vai destruir esse povo, né? Se você já leu o livro de Jonas, ele era um profeta meio assim, sanguinário, né? Ele queria ver a destruição, né? Ele pensava que Deus ia destruir a cidade de Nínive. Mas vamos ler o versículo aqui, do capítulo 3, do versículo 5. Olha o que aconteceu, olha que interessante. Jonas estava pregando juízo, que a cidade seria destruída dentro de 40 dias. E o versículo 5 conta essa história. Capítulo 3, versículo 5, perdão. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor.
Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais e cobriu-se de pano de saco, e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Ou jejum total, né? A bicharada entrou no jejum, né? Ninguém era para comer. Não lhe dê pasto, nem deixe que bebam água, irmão. Olha só o jejum que fizeram, o arrependimento. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Olha o versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Aleluia, irmão. Olha só o que diz Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Diga assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Enquanto o profeta queria ver a destruição, ele estava pregando o que Deus mandou, irmão. Ele só estava pregando o que Deus mandou. É isso que ele estava fazendo. Ele estava na expectativa, daqui 40 dias essa cidade vai, é bomba para lá, é pedra para cá, né? Certo que nem Sodoma e Gomorra, pá, aquela destruição. Ele ia ficar lá de camarote observando. De repente, quando ele está pregando, o que aconteceu? Totalmente o contrário. O povo começou a se converter, irmão. Você sabia que quando você prega as pessoas começam a se converter? Irmão, é isso que acontece. Não, vão tudo para o inferno. Não, irmão, eles se converterão ao Senhor. Se nós não pregar, é claro que eles vão se perder. Se nós se calar, é claro que eles vão para o inferno, porque nós não pregamos. Porque nós não estamos anunciando ao Evangelho. Porque nós estamos calados, nós estamos quietos. Mas se você tiver a ousadia de abrir tua boca e falar de Jesus, que nem o pastor falou semana passada, de contar o teu testemunho, irmão, as pessoas vão se converter. Elas vão se arrepender. Elas vão entender: puxa, tem um Deus. Eu preciso mudar minha vida. Eu preciso, né? Olha só, eles jejuaram, irmão. Às vezes nem nós, crentes, jejuamos direito, né? O povo ímpio jejuou, buscou a Deus, não deu. Imagina, você não dá comida para o cachorro, para o gato, para o papagaio. Todo mundo em casa vai jejuar, até os bichos, até o hamster que está lá, né? Todo mundo jejuando, né? Todos os animais da tua casa lá, tudo jejuando. Não, vamos jejuar porque estamos buscando o arrependimento. Irmão, é essa a vida que Deus quer da sua igreja. Um povo que prega a mensagem de Deus. Deus te deu uma mensagem, então prega ela.